falar, porque tem muita gente se aglomerando. Então ele pede a Pedro que empreste o barco para ele ficar do barco e de lá falar para as pessoas. E ele começa falando assim: tendo saído Jesus da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador sai a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu nos pedregais, onde havia terra bastante. Não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-a e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocando-a. E outra caiu em boa terra, e deu fruto de 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus ele começa a contar essa parábola para... Nesse primeiro momento ele estava falando para os judeus, que era o povo dele. Pelo menos era para ser o povo que era para receber ele. E por que ele falava por parábolas? Porque se ele falasse de forma simples, o povo não entenderia. Então ele tinha que usar exemplos para tentar chegar ao entendimento desse povo. Aí o que aconteceu? Um pouco mais para frente, um dos seus discípulos pergunta: Senhor, por que tu fala a eles com parábolas e não fala como fala a nós? Aí ele diz: por quê? Eu vou ler aqui que fica mais fácil. Porque aquele que... e respondendo ele disse: porque a voz... E cercando os discípulos, disse: por que falas por parábola? E ele respondendo disse: porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Porque isso me falas por parábolas. Porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não o viram. Ouvi o que vós ouvis, e não ouviram. Como eu disse, Jesus ele falava em parábolas para o seu povo, de Deus. E cada parte dessa parábola tem um significado. A semente que caía no caminho, aqui diz que logo vinham os pássaros e a comiam. Isso simboliza a pessoa que está na igreja, que ouve a palavra e ali ela acha bom. Nossa, Deus é maravilhoso. Mas saiu dali, já não sabe nem o que mais ouviu ali dentro. A segunda fala daquela que caiu sobre os pedregais. E ela até fica um pouquinho no coração da pessoa. Mas aí quando acontece alguma coisa, aí tem um ditado que eu gosto de dizer bem assim: me tirou da presença. Aí logo ali já acabou tudo que ela tinha ouvido. E a terceira é que cai sobre os espinhos. A que cai sobre os espinhos, Jesus explica para os discípulos que tem um significado de que a pessoa ouve, ela guarda por um tempo, mas as coisas do mundo são mais importantes do que as coisas de Deus. Por exemplo, a gente ouve que a gente tem que dar tempo para Deus, separar tempo para Deus, mas em vez disso a gente passa mais tempo no WhatsApp do que lendo a Bíblia. A gente tem tempo para sair, passar uma noite toda fora fazendo qualquer outra coisa, né? Se chamar a gente para ir 2 horas na igreja, a gente diz que não tem tempo. Ah, não, estou muito cansado, não dá, isso e aquilo. Então,
Essa tem o significado, a dos espinhos. É a pessoa que ouve a palavra, sabe o que tem que fazer, mas deixa que as coisas do mundo tomem o tempo das coisas de Deus. E a última é a que cai na terra boa. E essa frutifica até 100, 60 e até 30 vezes. Ou de 30, 60 até 100 vezes mais, como a gente prefere, né? E o que é isso? É a pessoa que ouve a palavra e guarda a palavra, apesar de todas as coisas. Apesar de que, assim, ela ouve ali, ela se alegra com aquela palavra, mas ela tem o entendimento que ela tem que levar aquilo para a vida dela. Ela tem o entendimento que ela não tem que ser crente só na igreja, ela tem que ser crente em todo lugar. Ela tem o entendimento de que não é só domingo estar lá na igreja, não. Eu tenho que viver em comunhão durante a semana com meus irmãos, para chegar domingo na igreja e adorar a Deus. É isso que o cristão tem que guardar no coração. E não só isso, mas também a questão de não se endurecer no coração, na semente boa. Ela, apesar de ela ter ouvido a palavra ali e ela saber que a tribulação vem, mas ela vai saber a hora de guardar a palavra quando a tribulação vier contra ela. Em vez dela se irar se irar contra o irmão. E a terceira fala das coisas que sufocam a pessoa. A gente dá mais tempo para as coisas do que para Deus. O que é isso? É a gente entender que não é só o domingo, não é só a quarta-feira para Deus. A gente tem que ter tempo para Deus todo dia. Nem que você leia só um versículo por dia. Mas Deus, ele não quer que a gente, sabe, tenha tempo para Ele e só para Ele. Se você faz o bem para o seu irmão, você já está fazendo algo para Deus também. Se você passa a dar um bom dia para uma pessoa, você já está fazendo bem. Uma vez eu fui numa padaria, estava indo para o trabalho, a moça perguntou bem assim para o rapaz, oi, tudo bem? Aí ele disse bem assim, não, eu vivo em depressão tem 10 anos. E é difícil viver isso a cada dia, um dia após o outro e tal. Aí você percebe que o quanto você se preocupar com uma pessoa faz a diferença. Você sabe, às vezes é uma conversa ali. Porque se a moça atende ele e não pergunta nada, ela não ia saber daquilo. Então muitas vezes é porque a gente não se importa com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa passa aqui e a gente olha para ela, tá bem, tá tranquilo. Mas isso também já é fazer a obra de Deus, você cuidar do seu irmão. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Você gosta que alguém venha, se importe com você, fale contigo, quer que a pessoa saiba como é que você está. Você gosta de alguém que cuide de você, mas muitas vezes você não cuida do outro. Então, nessa a gente já está descumprindo o mandamento de Deus, porque a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. E a do 30, 60 até 100 vezes mais, que é da terra boa. Eu vou ler aqui um textozinho para a gente evoluir um pouquinho. Se o grão cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Como que é isso? Eu acabei de falar que a semente tem que cair na terra para frutificar, não é? Mas aqui, agora eu acabei de ler que se a semente não morrer, ela não dará bom fruto. É isso que a gente tem que entender, que para a gente viver para Deus, a gente tem que morrer para depois dar frutos. O que é morrer? É a gente deixar as coisas que não agradam a Deus para começar a fazer as coisas que agradam a Deus. É isso que é a intenção da semente. Por que Jesus falava na semente? Porque a semente ela é jogada ali. Mas se não tiver uma terra para ela, sabe, morrer e depois nascer algo dela, ela fica ali. E é isso que a gente tem feito com o nosso coração. A gente muitas vezes guarda as coisas e acaba não deixando as coisas de Deus evoluir. A gente tem que tirar da gente todo o ódio, toda a angústia, toda a mágoa. A gente tem que liberar mais perdão. E eu falo isso primeiramente para mim. Eu sei, minha família sabe que eu não sou uma das pessoas mais calmas. Por qualquer coisa eu estouro. E eu tenho aprendido isso a cada dia, que a gente tem que aprender a seguir mais aquilo que Deus manda pra gente, tardar no se irar. Entendeu? São essas coisas que agradam a Deus. A gente saber ter paciência com o irmão, como a gente gostaria que o irmão estivesse com a gente. E
queria comparar também com a parábola dos talentos, na qual Jesus fala, o patrão saiu e dividiu os talentos com seus servos, cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 talentos trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha 2 trabalhou e ganhou mais 2. E o que tinha 1 enterrou e guardou. Quando o dono vem, quando o patrão volta, o que tinha 5 entregou mais 5. O que tinha 2 entregou mais 2. E o que tinha 1 entregou mais 1, dizendo para ele: eu sei que tu colhe onde não espalha, ajunta onde não espalha, e que tu colhe onde não plantou. Então a ti eu só tenho o teu 1 talento, porque eu sei que tu és ruim, vamos dizer assim. E ele fala bem assim, para o que tinha 5, ele disse bem assim: servo bom e fiel tu és, pois além dos 5 tu ganhou mais 5 para mim. O que tinha 2, ele disse: servo bom e fiel tu és também, pois tinha 2 e fez mais 2 para mim. Entra no meu gozo esses 2. E o que tinha 1, ele disse: tu és servo mau. Se tu sabe que eu sou um patrão ruim, por que tu fizeste isso? Porque não juntou para que meu dinheiro rendesse e depois me deu. Depois me deste. Não deixou no banco. O que eu trago disso? Aí no final disso o patrão diz bem assim: se for de fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aquele que tinha 5, ele tinha mais do que os outros, mas para ele tinha só 5. Ele disse: cara, eu só tenho 5, então eu tenho que dar mais 5 ao meu Senhor. Então eu vou dar o meu melhor aqui. O que tinha 2, tinha menos do que o que tinha 5. Ele poderia olhar e dizer bem assim: caraca, o outro tem 5, eu só tenho 2. Mas ele disse: mesmo com isso eu vou juntar mais 2 e vou ajudar meu patrão. E o que tinha só 1 começou a se botar para baixo. Ele disse: eu só tenho 1. E esse que tem só 1, ele agiu como uma semente que não frutifica. Ela, sabe, endurece e fica ali e não gera frutos. E muitas vezes a gente age assim. A gente pensa que por ter pouco, a gente não pode fazer esse pouco para Deus. Tem gente que pode louvar, mas eu não sou nenhuma Isadora Pompeu da vida. Mas, cara, Deus não está procurando Isadora Pompeus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Tem a história da irmã lá na igreja que ela conta que ela louvou. Aí quando chegou em casa, o marido falou bem assim pra ela: amor, tu louvou ruim hoje. Misericórdia. Deus ouviu. Ela disse: foi mesmo, amor. Mas quando eu estava louvando, Deus estava dizendo assim no meu ouvido: filha, eu recebi o teu louvor. Aí, ó. Imagina. Então é aquela coisa, a gente tem que parar de, sabe, deixar essas coisas que nos prendem e fazer mais aquilo que Deus quer que a gente faça. Que é tudo para a honra e glória dele. A gente, quando se fala em semente, a semente ela vai dar fruto. E quando a gente pensa em fruto, pensa em comer. E João 6,27 fala assim: não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis pela comida que permanece. O que o Senhor quis dizer com isso? Muitas vezes a gente age dessas 4 sementes. Eu acho que a que mais cola na gente, assim, a que mais fala no nosso coração é a semente do espinho. Pelo menos pra mim é. Porque a gente se atenta a muitas coisas do mundo. A gente não pensa em fazer aquilo que é pra Deus, sabe? A gente pensa o tempo todo em trabalhar. A gente pensa o tempo todo em ter o nosso lazer, em descansar e fazer aquilo que nos agrada. Mas em pouquíssimos momentos a gente pensa em fazer as coisas que agradam a Deus. Que é muitas vezes ir no domingo na igreja. A gente, se eu for lá no domingo na igreja, eu já paguei minha conta da semana. Muitas vezes a gente acha que é isso. Mas, beleza, tem gente que não consegue ir na igreja. Eu vejo o caso da minha irmã, que tem os meninos, e para ela é um pouco difícil ir para a igreja. Só que é aquela coisa, a gente tem que, mesmo na nossa casa, fazer a nossa parte para Deus. A gente tem que estar ali no nosso quarto, nem que seja 3 minutinhos. Ô Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados, mas Tu sabe a minha limitação, mas sabe que o meu desejo é Te adorar. Ainda que eu não possa, mas faz o Teu melhor em mim, faz o Teu querer.
Eu sei que agora está difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nada é impossível para Deus. Eu vejo que quando eu tive essa atitude, eu me compadeci, porque eu sei que para ela é difícil. Teve um dia que ela foi para a igreja e os meninos começaram a chorar. Não é culpa dos meninos, nem culpa dela. É porque eles são crianças e tal. Mas você vê o desejo dela de adorar a Deus. Mas muitas vezes ela não pode. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus é aquele que vem para nos amparar. E por isso a gente está aqui e creio que o coração dela está alegre, porque a gente está podendo fazer aquilo que é para Deus, aquilo que ela quer fazer. Então, que a gente venha nos lembrar que sempre tem um jeito, sempre tem um momento. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, a gente só tem que pedir a Deus, continuar orando e entender que Deus pode fazer o que Ele faz num templo de 2.000 metros, Ele faz em uma casa pequena. E que as nossas sementes sejam para Deus, que sejam sementes que a gente vai plantar e esperar que nos deem bons frutos. As nossas sementes sejam como as sementes de adoração, que ainda que a gente não possa fazer com muito, mas de pouco a pouco elas venham gerar muito, de 30, 60 até 100 vezes mais. Nada começa grande, né? As coisas vão indo de pouco a pouco. Mas e Deus também não está procurando, como eu já mesmo disse, não está procurando grandes espetáculos nem manifestações. Ele procura verdadeiros adoradores. Quando a Arca da Aliança foi feita, Deus manda fazer ela com 2 querubins. E ele diz que só o profeta poderia entrar ali. E tem uma palavra que diz bem assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos na minha presença, ali eu estarei. E quando ele manda fazer a arca, ele diz que a presença dele estaria entre aqueles querubins. Então são 2 querubins e mais um profeta. São 3 pessoas. Onde estiverem 2 ou 3, em minha presença ali eu estarei. E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. E que a gente tenha consciência de que, mesmo com pouco, mesmo que a nossa semente seja pouca, se a gente fizer para Deus, verdadeiramente, Ele nos fará dar muitos frutos. Eu queria encerrar. Agradeço a atenção de todos. Amém.